Não sei o que eu fiz com outra live. Vamos ver, né? Eu quero aqui. Partilhar lá com a Liana. Liana, querida, chegou. Fernanda chegou. Que legal. Vamos lá, então. Vamos fazer uma... Agora nós vamos falar de restauração de identidade. Fernanda esteve conosco na outra live. Conta para nós. Foi bom ou não foi? Digita aí para mim. Tudo bom, Liana? Tudo, meu amor, como é que Tudo tá? bem, graças a Deus, tudo ótimo. Olha, Eu tava te esperando. tava assistindo a Eu tava live, assistindo, gostou? tava assistindo a live, Ai, maravilhosa, muito que bom. bom, que bom. Fico muito feliz. E agora nós vamos ouvir um pouquinho, então, como é que nós podemos restaurar a nossa identidade com a coach, né? Tu é coach de emocional, né? Master coach emocional, né? E sou Master Coach e tenho uma formação em coaching Coach emocional. emocional. Que legal, eu acho isso muito legal. Então, Liana, vamos lá. Eu quero que tu te apresente, que tu fale para nós de que forma tu pode nos ajudar hoje a restaurar a nossa identidade. E o momento é teu. Ok, então, primeiro eu quero te agradecer, né, ao convite, é uma honra estar aqui contigo nessa noite. Agradecer a todas as pessoas que estão nos escutando e aquelas que irão nos escutar posteriormente. E dizer que é um prazer muito grande falar de identidade, identidade restaurada, devido à grande importância que eu vejo, principalmente para nós mulheres, do quanto é importante nós resgatarmos a nossa identidade, a identidade original que nós nascemos para Sim, ser. E que ao longo da nossa vida, pelas circunstâncias, né, essa identidade ela vai sendo distorcida. E a gente passa a viver muitas vezes, e eu passei a viver isso por muitos e muitos anos, praticamente sem saber quem eu era, qual era o meu propósito. E hoje eu vejo como tem muitas e muitas pessoas, principalmente mulheres, né? E hoje eu acho que essa live ela é mais voltada para sim, mulheres, né? Mas, mas vale também para os homens, porque a identidade ela é da mulher e ela é do homem também, exatamente. então é importante a gente entender a importância da nossa identidade. Então eu inicio assim falando o que é essa identidade que a gente ouve falar tanto, né? A identidade, a palavra identidade, ela significa aquilo que realmente eu sou na minha totalidade, é como eu me vejo, né? Quem eu sou e como eu me vejo, e assim como eu me vejo, eu vou ver as pessoas à minha volta, eu vou ver o mundo à minha Sim, volta. Então, todos nós nascemos para ser sistêmicos, para ter uma vida sistêmica. O que é ser sistêmico? É para ter uma plenitude, é para ter uma vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. É importante, antes de nós falarmos da identidade restaurada, é importante a gente falar da identidade que não é, que não é a que nossa. é a Aham, distorcida, que é onde a grande maioria das pessoas se encontra hoje. exatamente. Então, como eu vinha dizendo, então todos nós nascemos para ter uma vida em abundância, uma vida em plenitude em todas as áreas, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Uau. Pai, né? A imagem e semelhança de Deus. E Deus é perfeito e Ele nos fez seres perfeitos. Mas então, se nós somos seres perfeitos, né? Por no caso, assim, algumas pessoas podem estar se perguntando por que para mim as coisas não dão certo? Por que para o fulano tudo que ela faz, tudo onde ela coloca a mão, as coisas funcionam e para mim não? Então, veja bem, desde o momento da concepção, né? Desde o momento da nossa concepção, a nossa mãe, ela transmitia para nós, enquanto feto, toda a carga Exato. emocional que ela sentia. Então, assim, se a gravidez foi planejada ou não, essas emoções da mãe passaram e passam para o feto.
os desentendimentos assim entre o casal, ou mesmo as angústias daquele casal, o medo, porque a própria gravidez em si, ela traz assim uma certa preocupação, principalmente quando a mãe já teve um aborto, ou já teve uma outra gravidez, né? Se é mãe de primeira viagem, ela se angustia porque ela não sabe, tudo é novo, né? Então é normal ter um pouquinho de angústia. E se ela já teve outros e deu problema, então mais ainda. Então, um pouquinho de preocupação é normal, mas mesmo assim, toda essa carga emocional da mãe passa para o feto. E aí, eu sempre costumo dizer que quando o bebê nasce, o nosso cérebro, né, a gente costuma dizer, usar a metáfora que ele é dividido em hemisfério direito e esquerdo, que o direito é o lado emocional e o esquerdo é o lado racional. Então, quando a criança nasce, o lado racional dela ela é zerado, como se fosse um HD zerado. Mas o lado emocional já vem com um grande percentual formatado. Então, veja bem, aquela criança, digamos que ela é fruto de uma gravidez que não foi planejada. Então, a mãe, ela se surpreende com a gravidez, talvez não era aquele momento que ela esperava aquele filho, ou então os pais tinham preferência que o bebê nascesse de um sexo, nasce de outro, ou então é um casal que tem muitas dificuldades financeiras, então a mãe e o pai passam para aquela situação de angústia, de estresse, será que eu vou ter condição? Enfim, essa gama de sentimentos, de emoções negativas da mãe, do casal, passa para o feto. E aí, todas essas emoções negativas, elas vão sendo armazenadas, vão sendo criadas memórias lá no inconsciente. Então, essa criança, ela nasce. Se uma mãe, por exemplo, sofreu muita ansiedade, essa ansiedade, ela tem assim, digamos, não é o poder, mas ela tem a influência de afetar até no desenvolvimento. Se é uma ansiedade assim muito tóxica, ela influencia no desenvolvimento da criança, retardando o desenvolvimento intrauterino, e essa criança já vai nascer muito ansiosa, vai chorar muito, né? Então, assim, essa criança, ela vem ao mundo e aparentemente um bebezinho muito querido, muito fofinho, né? Aí chora muito, e a mãe fica ansiosa e não sabe por quê. É que ela já veio com uma carga emocional negativa lá da vida intrauterina. E para nós que sabemos, que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o nosso inimigo ele já começa a agir, criando fortaleza na nossa mente, ainda no ventre da nossa mãe. Aquelas emoções negativas que a mãe sentia durante a gravidez, o inimigo vem de forma sorrateira lá ainda no útero, assoprando no ouvido da criança, dizendo, tá vendo? Tu não era bem-vindo, tu nunca foi bem-vindo, tu não foi planejado, teu pai e tua mãe queriam uma menina e tu nasceu um menino, e fica levantando fortalezas na mente da criança. Olha só que interessante. E essa criança nasce já se sentindo rejeitada. Então, veja bem, Deus faz as coisas tudo perfeito, Ele planeja, Ele não faz acepção de pessoas, e Ele planeja o nascimento da criança, porque para Deus não existe acidente, mesmo que o pai e a mãe não planejou a criança, Deus planejou, né? Depois eu vou falar, tem um salmo que fala exatamente sobre identidade, que nós somos planejados, nossos dias foram contados, que eu amo muito esse salmo, né? Então, assim, o inimigo faz o quê? Ele distorce toda a verdade, né? Ele não cria nada, ele simplesmente distorce. O que ele faz? Ele vai lá colocando coisas negativas na mente dessa criança. E essa criança, ela vai crescendo. Vamos levar, assim, para um lado mais negativo, né? Para as pessoas entenderem melhor. Se essa criança, ela se desenvolveu, né, a primeira infância num lar onde teve bastante conflitos, desentendimentos, ela nasce num lar doente. O que eu estou me referindo com um lar doente? Ela é fruto de um pai e de uma mãe que carregaram também traumas, feridas emocionais ao longo da sua vida, mas que não foram curados. E aí os pais vão repetir aquele comportamento que eles não gostavam na vida dos seus pais, vão repetir na vida desse filho. Então, aquele filho que nasceu para ser amado, protegido, porque
toda criança ela tem essa necessidade, aliás, todo ser humano tem essa necessidade de se sentir amado, de se sentir Exatamente. pertencente, de se sentir protegido, né? E é na família que ele desenvolve todas as suas potencialidades. Ele se desenvolve fisicamente, espiritualmente, moralmente. É na família que ele aprende os valores, que ele aprende, mas que também é lá que ele carrega as crenças. Muitas vezes, crenças essas que vão limitar o potencial dessa Uhum. pessoa. Então, voltando para a infância. Essa criança, então, ela viu, principalmente até os 12 anos de idade, mas mesmo assim, ainda quando ele é bebê, todas as discussões de pai e mãe, todos os problemas, o tom da voz, ou essa criança, ela acordou no meio da noite, no quarto sozinha, ela Uhum. chorou, e o pai e a mãe estavam dormindo, essa criança ela se sente abandonada, porque ela não tem um discernimento. Ou mesmo porque os pais negligenciaram o comportamento da criança. Por quê? Porque eles quiseram? Não. Porque toda pessoa que não é curada no seu interior, ou seja, ela não é curada nas suas emoções, ela vai afetar, ela vai, digamos assim, repetir os padrões que ela também carregou, porque nós fomos vítimas dos nossos pais, os nossos pais Os foram pais vítimas dos pais deles. E tudo isso de forma Hum. inconsciente, ninguém faz isso, nenhum pai, nenhuma mãe quer maltratar um filho. É que toda pessoa que ela não é curada, que ela é ferida, ela tem a tendência de ferir outra pessoa por ação ou por omissão. Então, muitas vezes os pais eles se omitem de amar. Por exemplo, assim, ó, como é que um pai e uma mãe vai dizer para o filho, ai, pai e mãe te ama? Como é que um pai e uma mãe vai validar as qualidades do filho se a vida inteira ele ouviu do pai e da mãe dele que ele era uma pessoa burra, que ele era uma pessoa feia, que ele não devia ter nascido. Ai, eu queria que tu fosse um homem, tu nasceu uma Uhum. mulher. É muito comum a gente ouvir essas Muito histórias, né, comum, muito Nina? comum. Então, essa criança, ela vai acreditar fielmente no que o pai e no que a mãe dizem para ela, porque os pais são os primeiros ídolos da criança, né? Então, tudo que pai e mãe falam, eles absorvem como se fosse uma verdade, como uma verdade absoluta. Exatamente. Então, veja bem, aquela criança que nasceu com potencial para ter uma vida sistêmica, uma vida extraordinária, abundante em todas as áreas da vida, ela vai se sentir uma pessoa não pertencente Uhum. àquele grupo familiar, que muitas vezes ela vai querer participar, por exemplo, um pai e mãe que trabalha muito fora de casa, chega tardinho em casa, o filho quer atenção, o filho faz muitas vezes pirraça, se atira no chão, porque ele quer se sentir Sim. pertencente àquele núcleo. E o que acontece? O pai e a mãe já estão cansados, às vezes do trabalho, trouxeram problemas para casa, e o que eles fazem? Ou eles vão dar para a babá cuidar, ou eles vão dar um jeito de dar janta ou mamar para a criança e vão dizer, ó, tá na hora de Uhum. dormir. Porque, tipo assim, inconscientemente eles querem Uhum. descansar, ter a privacidade dele. E aquela criança que esperou um dia inteiro para ter o calor do pai e da mãe, para se sentir amado, protegido, acolhido, vai se sentir rejeitado. A criança vai entender que ele não é bem-vindo Uhum. naquele lugar. A criança vai entender que ele não pertence àquele núcleo. E aí ela vai dormir e mais um dia ela se frustra e essas memórias de angústia e de dor vão se sobrepondo na mente da criança. Exatamente. Exatamente. E aí vão criando crenças que vão limitar todo o potencial daquela criança que nasceu para ser uma criança vitoriosa, inteligente, capaz, merecedora de uma vida em abundância, vai se sentir uma pessoa que não é capaz de fazer nada, uma pessoa medrosa, uma pessoa rejeitada. E aí é que eu faço um parêntese, porque a rejeição é um sentimento que eu gosto muito de falar. A rejeição, ela cria raízes de amargura Uhum. dentro da pessoa, né? E a rejeição, muitas vezes, a criança já nasce, como eu falei antes, desde o ventre da mãe já é colocada aquela sementinha de rejeição, quando ela não se sentiu bem-vinda, quando ela não foi planejada, ou quando talvez o pai e a mãe queriam abortar, Uhum. porque não era o momento
por uma série de questões, porque queriam de um sexo, a criança nasceu no outro. Então, essa sementinha de rejeição, ela é plantada ainda no ventre da mãe. E depois, quando ela nasce, por tudo que ela viveu naquele ambiente tóxico, naquele ambiente disfuncional, ela vai alimentando aquele sentimento e vai se tornar um adolescente com problemas, rebelde, né? Vai se tornar um adulto que vai fazer de tudo para chamar atenção. É aquela pessoa que tem uma necessidade de se sentir validada, uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela quer fazer tudo para chamar atenção, para se sentir importante. E ela sofre muito porque, às vezes, as pessoas não fazem aquilo por querer, mas sempre que ela não é o centro das atenções num grupo, por exemplo, ela se retrai, ela chora, ela sofre. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Raiz de Rejeição, de Joyce Meyer, que ela fala assim que a dor da rejeição é a pior dor do ser humano. É uma dor muito profunda. É uma dor muito profunda. E assim, se a gente fizer assim hoje uma pesquisa, não, e a autora mesmo diz que não há pessoa que não sofreu de rejeição. Porque, claro que umas em grau diferente, né? Mas, como eu falei antes, até aquela criança que acordou durante a noite, por mais que o pai e a mãe deram toda a atenção, a criança se sentiu amada, protegida, mas num determinado momento, tudo depende da interpretação, a sensação que aquela criança está aquilo, né? Então, ela está, por exemplo, num bercinho, ela se acorda, ela chora, a mãe não está aí. Ou mesmo a mãe foi preparar o mamá e ela ficou sozinha, ela se sentiu abandonada naquele momento. Ela vai se sentir abandonada e ela vai se sentir rejeitada. Então, não existe ser humano perfeito. Todos nós, de alguma forma, uns mais, outros menos, todos nós sofremos de rejeição. E de abandono. E de abandono. Mas a grande sacada é que tudo tem cura. Eu li também um livro falando sobre as 5 feridas emocionais, né? E ele traz, no momento, assim, quando a criança ela interioriza aquela rejeição ou aquele abandono, e tem a ver também com o progenitor do sexo oposto ou do mesmo sexo, né? Essas feridas para se fortalecer e pertencer a essa criança, para ela trazer para a identidade dela, até o próprio corpo comunica, né? Eu estava lendo nesse livro e eu achei super interessante essa questão, da gente observar, porque a pessoa estava comunicando no próprio corpo dela que ela se sente abandonada ou rejeitada, né? Exatamente. Tudo que a nossa voz não comunica através de palavras, o nosso corpo vai reagir em forma de sintoma. Olha que forte isso. O que isso quer dizer? Exatamente isso que você falou, que tudo aquilo, toda aquela nossa dor interior, a dor da nossa alma, né? A dor interior, tudo aquilo que ela não é colocada para fora através da nossa fala, ela vai repercutir no nosso físico, no corpo físico, através de doenças. Por isso, grande... como está crescendo cada vez mais a síndrome do pânico, os transtornos de ansiedade, depressão. Por quê? Por causa das dores que foram internalizadas, dores essas ainda lá na nossa infância que a gente carrega, e muitas vezes a pessoa não se dá conta, e aí vão no médico, tratam o sintoma, mas não tratam a raiz. Exatamente. Porque tem que arrancar a raiz do problema que está lá, muitas vezes na infância, naquela criança, naquela memória que está lá no inconsciente, que tem que ser trazido à tona. Exatamente. Então, isso é fantástico. Eu amo muito esse assunto, eu estudo muito sobre isso. E assim, é fantástico porque... não é que é fantástico, mas é fantástico saber que existe isso e que tem cura, que tudo tem cura. Tudo tem cura. Por isso eu gosto muito de trabalhar com mais hipnose, muito mais do que o coaching em si. Porque na hipnose, quando eu faço a regressão, né, até a origem da dor, a criança entende ali naquele momento que não era culpa dela, que aquilo ali era o momento que o papai e a mamãe estavam passando. Ali faz a cura, né? Tu chegar no momento da dor, aonde surgiu a primeira vez, aquela ferida emocional.
E tu sabe que eu fui até o útero da minha mãe e eu ouvi a minha mãe comentando com meu pai que ela estava grávida e que eles não eram casados ainda. E eu senti aquela sensação dela e eu trouxe comigo, e por isso que por muito tempo eu não vivi a vida que eu queria viver, porque eu estava sendo incongruente, né? Porque a crença que ela estabeleceu em mim foi qual? Eu não tinha que ir pro mundo, eu tô vindo no momento errado, eu vim para atrapalhar a vida do meu pai e da minha mãe. E eu não quero atrapalhar a vida do meu pai e da minha mãe. Então, o que eu faço? Eu tento me encaixar para que eles possam viver uma vida tranquila, para que eu não precise dar, trazer transtornos na vida deles ou trazer preocupações, né? E nesse tentar me encaixar, eu acabo não vivendo a vida que eu nasci para viver, né? Exatamente. É super interessante isso. E a gente tem, assim, ferramentas, né, Mima, no coach, lá no Master Coach, que a gente vai lá mais na cura da criança interior, né, que a gente traz à consciência essas questões, mas é super importante e assim, eu sinto, assim, fico feliz quando eu falo desse assunto, porque eu fui muito ferida nas minhas emoções lá na minha infância, né? Eu tinha trazia muita raiz de rejeição também, tudo coisas que eu interpretava naquele momento. Como eu já falei em outras lives, eu era a terceira filha, então tinha duas meninas antes que eu. Então, no meu entendimento, eu não era amada o suficiente. Né? Então, assim, eu adoecia muito para chamar atenção. Enfim, eu carreguei durante muitos anos da minha vida essas feridas emocionais que me limitaram muito meus resultados. E eu repetia aqueles padrões de comportamento, aquele mimimi, me sentindo a coitadinha, vítima, sempre olhando as coisas pelo lado negativo, vitimista, nada autorresponsável, né? E aí, quando eu me dei conta disso tudo, quando eu tive o autoconhecimento através do coaching, eu disse, parem um pouquinho. Eu entendi que aquilo lá do passado, eu não sou aquilo que me aconteceu, né? E se aquilo que não me matou me tornou mais forte. Então, eu decido fazer diferente daqui para frente. E é isso que eu gosto de passar para as pessoas, né? Por mais que você tenha feridas lá do seu passado, por mais que você tenha sido rejeitado pelo pai e pela mãe, por mais que você carrega fortes traumas emocionais, feridas emocionais, que é tudo a mesma coisa, é dor no seu interior, por tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu repetidas vezes, ou sob forte impacto emocional, que criaram crenças em você, te limitando de ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa capaz, uma pessoa assim, proativa, que hoje você não vem vivendo aquilo que você nasceu para ser. Você pode dar um basta hoje, porque você não é aquilo que te aconteceu. Exatamente. Você é aquilo que você deseja se tornar daqui para frente. E o grande, assim, a chave disso tudo é entender, que nós devemos ressignificar tudo aquilo que aconteceu com nós. Então, eu sempre digo, a chave é nós poder olhar para aquilo que nos aconteceu, não com um olhar de mimimi, de tristeza e vitimismo, mas celebrar aquilo que me aconteceu de bom e aquilo que não foi tão bom assim, que me trouxe dor, eu vou tirar um aprendizado daquilo para fazer diferente daqui para frente. Né? Então, eu decidi, quando eu tive esse entendimento, eu decidi dar um basta. Não, eu não sou aquilo que me aconteceu, eu não sou aquela coitadinha, eu não sou aquela doente que eu passei a minha infância toda para chamar atenção, eu não sou uma rejeitada, e eu decido fazer diferente daqui para frente, com os meus filhos eu vou ser diferente. E a partir daí tudo começa a fazer sentido. Então, assim, eu falei então sobre essa questão uma identidade distorcida, que é por tudo aquilo a gente viveu dentro daquela estrutura familiar lá da nossa infância. Então, hoje as pessoas, elas são o resultado das experiências vividas lá no passado, né? Até entender essa questão de investir no autoconhecimento e de poder olhar para dentro de si com verdade, com humildade, e olhar, bom, se eu sou filha de Deus, né? Se eu nasci para ter uma vida
assim, plena em todas as áreas. Por que que eu não estou vivendo? Exatamente. Né? Quais são os meus resultados? Então, é começar a olhar para o meu estado atual hoje, né? Como é que estão os meus resultados como mãe, como esposa, como profissional? Como é que está minha área financeira? Quais são as crenças que eu carrego sobre dinheiro? Por que que eu não consigo prosperar? Por que que eu gasto mais do que eu ganho? Porque, enfim, porque, olha aqui, ó, só dar um oizinho para minha amiga Iranil Souza, que é libertador. Com Uau, certeza. libertador mesmo, né, minha amiga? Realmente é libertador, foi muito libertador para mim ter esse entendimento. E assim, até a pessoa não ser curada nessas feridas emocionais, ela vai viver num ciclo vicioso, ela vai buscar, por exemplo, aquele amor não recebido lá na sua infância, ela vai buscar uma forma de um amor Exatamente. fantasioso, seja através de compulsão por compras, por outras coisas para satisfazer aquele vazio, né? E eu me identifico muito nisso porque era um tempo da minha vida em que eu passava, assim, eu ganhava meu salário, eu ia direto Uhum. gastar e depois vinha aquele sentimento Uhum. de insatisfação, de culpa porque eu tinha Sim. gastado coisas que eu não precisava. Porque para preencher um Uhum. vazio que não é através Muitas vezes até né, na que a gente comida, sabe, né? eu já vou dizer Muitas vezes as pessoas descontam na mesmo na comida, comida. compulsão por compra, compulsão por comida, compulsão por Uhum. fogos, outras vão para a área sexual, né? Na bebida, em Bebida, isso drogas, mesmo. enfim, vão preencher aquele vazio em outras Uhum. coisas que não foi o amor recebido lá no seu passado. Então, isso assim é muito forte. Então, assim, para as pessoas entenderem, mas pai e mãe faz isso de forma Claro que não. consciente? Jamais. Tem que entender que só fere Tá ferido. quem foi Exatamente. ferido e não foi curado, É o que eu sempre digo, pessoas né? queridas ferem, Então, pessoas assim, amadas amam, né? isso, exatamente. Então, assim, aonde eu quero chegar? Que todos nós precisamos de cura, Uhum. né? Então, assim, a forma como eu me vejo hoje e como eu vejo Deus, ela define a minha identidade. Uhum. Porque a minha identidade, ela não é definida pelo que as pessoas dizem de mim, ou pelo meu porte, né, enfim, não é as coisas externas que me definem, né? Quem me define é aquele que me criou, Exatamente. né? Que criou a imagem e semelhança, e que por mais que meu pai e minha mãe talvez não me projetaram, não eram os planos dele, Deus me planejou antes mesmo do meu nascimento. E aí eu trago aqui o Salmo 139, né? Que diz assim, ó, versículo 13 a 18. Quando eu tive esse entendimento, assim, ó, foi muito especial. Olha o que que diz aqui. Ó, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, eu não fui Exatamente. um incidente, como muitos dizem. Ah, a minha mãe era solteira, ela engravidou, meu pai foi embora, eu sou um acidente. Ninguém é acidente. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha Uhum. que show isso. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Para quem entende, eu, por exemplo, faço aulas de teologia. Hoje mesmo a gente teve uma aula muito especial que existe. Cada pessoa tem um livro onde é Uhum. escrito, antes do Livro da nascimento, vida. Deus já escreve todos os dias e o propósito da nossa vida. E por isso que muitas pessoas vivem errantes durante a vida até não Seu descobrir qual é propósito. o propósito que eu tenho para mim, que Deus tem para minha vida. Então, às vezes, ela busca os propósitos que ela acha que é interessante e ela se frustra porque não está congruente com aquilo que Deus tem para ela. Exatamente. Então, diz assim, ó, então, todos os dias foram determinados, escritos no teu livro, antes que eu existisse. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Quer dizer que Deus já pensava em mim antes de eu nascer, já pensava em vocês antes de vocês nascerem. Como é grande a soma deles, quer dizer, Deus tem muitos pensamentos a nosso respeito. E se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia.
Então, quer dizer, Deus já escreveu a minha vida, escreveu a sua, né, de todos vocês, num livro da vida antes mesmo do nosso Exatamente. nascimento. Então, assim, isso é o que me define. Então, quando eu tenho esse entendimento, né, que eu não sou aquilo que me aconteceu, eu não sou um incidente, eu não sou o meu passado, eu não sou as minhas dores, aquelas dores do meu passado, por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha feito coisas que erradas, aquilo não me define. Uhum. O que me define é quem eu sou a partir de agora, quem eu desejo me tornar daqui para Exatamente. frente, Exatamente. né? E aí, então, a partir disso, esse versículo, assim, esse Uhum. salmo, ele tem sido assim, sempre colado aqui no meu cantinho, e às vezes a gente tem tendência, aqueles dias maus, como se diz, a gente acaba esquecendo de quem a gente é Uhum. e fica se chateando. E aí eu venho, volto, leio, para lembrar Que que legal. Deus me, Deus me vê, já me viu, já me planejou antes mesmo do meu nascimento. Outra coisa, o ser humano, a tendência dele é olhar para as pessoas e olhar para o seu Uhum. passado e definir as pessoas por aquilo que elas fez de Exatamente. errado. Deus não, Deus nos olha já como lá no nosso final. Aquele ponto lá no final, como ele nos planejou. Por isso que ele é tão misericordioso, a gente faz tanta coisa errada ao longo da vida, e Deus está sempre ali, sempre esteve do nosso lado, nunca nos abandonou, por mais que a gente tivesse feito algo errado, pecado, de ter sido ele, mas ele nunca nos abandonou, porque os nossos pensamentos é diferente Uhum. dos deles. Ele tem pensamentos diferentes ao nosso respeito, né? Então, isso faz toda a diferença quando nós temos esse entendimento. E aí nós tiramos então o nosso olhar de vítima do problema e começamos a focar daqui para frente, o que eu posso fazer de diferente? Uhum. Né? Como eu posso fazer diferente? Que legado eu quero deixar para as minhas gerações, para os meus filhos, para os meus netos? Como eu quero ser lembrado para as gerações seguintes, Sim, né? Não aquela Liana do passado, sim. mas a Liana que eu comecei a me tornar daqui para frente. Sim. E aí eu começo a fazer diferente. Os meus valores começaram a mudar a partir de então. E aquilo que eu carregava de negativo foi quebrado, como uma maldição que foi quebrada, porque eu decido fazer diferente. Sim. E o que a palavra de Deus diz? Né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Eu lia isso ali, mas nunca tinha assim, nunca parava, mas qual é transformai-vos pela renovação? Mas o que será que é isso? E quanto mais eu tenho estudado assim sobre isso, eu tenho entendido. Por exemplo, aquilo que eu pensava, a gente como coach sabe que todo pensamento gera um sentimento que gera uma Sim. crença. E toda crença é Autorrealizar. autorrealizada. Bom, então, assim, se eu olhar para a minha vida com verdade, humildade, olhar para os meus resultados, e eu entender que eu não estou, por exemplo, satisfatória em tais áreas, eu olhar para o meu pilar, por exemplo, espiritual, e eu entender que eu não estou tendo um tempo de qualidade com Deus, se eu olhar para o meu pilar filhos, eu entender que o meu relacionamento com os meus filhos não está legal. E assim eu vou andando, pilar por pilar, né? Emocional, conjugal, parentes, filhos, esposo, no intelectual, no financeiro, enfim, no servir. Se não tá legal, eu vou ter que ver, bom, se aquilo que eu penso, eu sinto, e eu, conforme aquilo que eu sinto, eu vou Aham. agir. Então, eu vou ter que mudar a forma de pensar, Exatamente. E é interessante o né? que você está Eu tenho que trazendo, pensar porque diferente. assim, ó, Liana, a gente que trabalha com identidade, né? A gente, quando a gente entende esse conceito, né, disso exatamente o que você está trazendo, de eu olhar para aquele problema, né, e mudar o meu pensamento, eu consigo desassociar a minha identidade do meu comportamento. É aqui nesse momento que eu deixo de me achar incapaz, burra, e começo a perceber que foi só um comportamento ruim que trouxe um resultado ruim e que eu posso mudar. É nesse momento que eu me torno autorresponsável, né? Verdade. Exatamente. E aí nós temos que vigiar os nossos pensamentos, né? Por quê? Porque é normal, uma tendência natural do ser humano de se pegar Uhum. pensando muitas vezes nas coisas ruins que passam. É Claro, bem é comum isso. normal. Toda
Toda vez que eu voltar no passado, eu lembrar das coisas ruins que me aconteceram, eu vou reviver aquela dor, porque o nosso cérebro ele nunca entende o que é real e o que é imaginário. Então, aquilo que eu pensei, como se eu estivesse vivendo novamente. Uhum. Por isso que existem tantos casos de depressão, exato, que é pessoas que ficam voltadas muito lá no seu passado de dor e ficam revivendo aquela dor emocional e cada vez se afundando mais. Então, eu tiro o meu olhar daquilo que me aconteceu de dor, né? E eu começo a ser autorresponsável, como você falou. E aí, assim, quase que eu me perdi um pouco aqui no meu raciocínio. O que eu queria dizer é o seguinte, que... Ai, meu Deus, fugiu. Bom, eu olho para aquilo que me aconteceu, para tirar, então, uma experiência positiva, para não fazer mais aquilo a partir de então. Deixa eu ver. Às vezes dá um branquinho, a gente quer fazer um remendo e espera no raciocínio. Não está tudo certo, não é nada decorado. Não, mas é que é interessante de trazer esse assunto da identidade, porque é uma coisa que eu trabalho muito, né? Eu tenho que estudar muito até pela questão da hipnose, né? Para poder fazer a regressão com os meus clientes. E isso é muito interessante a gente entender que os nossos comportamentos não fazem, não dizem quem nós somos, foi apenas um comportamento ruim, e eu tive um resultado ruim. E as pessoas, quando elas não têm inteligência emocional, elas têm uma tendência a achar que esse comportamento ruim que a pessoa teve, por exemplo, uma pessoa teve um comportamento ruim comigo, era uma pessoa ruim, era uma pessoa besta, era uma pessoa, né, eu jogo para a identidade dela só um comportamento que ela teve ruim, e ela não tem obrigação de ter um comportamento bom comigo o tempo todo, porque ela é um ser humano também. Ela vai errar assim como eu erro. Né? Então, quando eu entendo isso, que foi... que a gente até diz, né? Nós que somos mães, a gente até diz, depende da forma como tu me pegou no momento, tu vai me enxergar. Tu me pegou no momento ruim lá com meu filho, tu vai dizer que eu sou uma mãe péssima. Tu pegou um momento bom lá, dando frutinha pra minha filha, para meu filho, pra minha filha. Ela é uma baita de uma mãe. Isso não quer dizer nada, foi só um comportamento. Agora, o que vai dizer se eu sou uma boa mãe ou não, é o meu convívio diário, é a minha busca, essa é a minha evolução pessoal, para eu entender que foi só um comportamento. Dei lá uma bolachinha que não deveria para o meu filho. Foi só um comportamento ruim. Isso não faz de mim uma mãe ruim ou uma mãe boa. Né? Isso é importante a gente entender. Né? E também para a gente poder olhar para o outro com mais empatia. Porque quando a gente entende isso, a gente entende também que o comportamento do outro não faz... Não, como é que eu posso dizer? Não define ele, né? A identidade dele em quem ele é. A gente tira isso da identidade dele. Isso é muito importante. Sempre que a gente fala assim alguém, aquela fulana é tal coisa, né? Sempre que, por exemplo, um pai e uma mãe se refere ao filho, dizendo, meu filho, tu é isso, tu é teimoso, tu é preguiçoso, tu tá interferindo na identidade, distorcendo, mexendo na identidade. Né? Por isso que a nossa palavra tem um poder muito grande e ela tem que ser... A palavra de pai e mãe tem poder e os pais têm que vigiar muito para não causar um estrago muito grande na vida dos filhos. Eu lembrei agora que eu queria falar. Eu estava falando sobre transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu vou transformar a minha mente? Bom, então, se meus resultados não estão satisfatórios, é porque eu venho pensando alguma coisa, talvez, como eu tinha puxado esse gancho, por isso que depois eu me perdi. Talvez porque eu só estou pensando coisa ruim. Então, assim, se o que eu estou pensando não está me dando resultado satisfatório, porque isso vai influenciar nas minhas ações, eu tenho que mudar a forma de pensar. Só que de vez em quando a gente se pega assim, quando viu, já está com o pensamento ali. Mas aí quando tu traz o entendimento, tem esse conhecimento de que tudo aquilo que você pensa, você vai sentir. Então, todo pensamento vai gerar um sentimento que vai te impulsionar para uma ação, que pode ser positiva ou negativa. Então, eu vou vigiar, eu não vou mais pensar. Então, para mim transformar a minha mente, eu tenho que mudar a forma de pensar. Porque se eu continuar pensando exatamente como eu vinha pensando antes do processo, eu vou ter sempre os mesmos resultados. E Deus deu essa advertência, transformai-vos. Ele não disse, busquem a mim que eu vou transformar vocês, a mente de vocês. Não. E essa é a grande sacada, assim, para nós entender como é que eu vou mudar minha mentalidade, como é que eu vou mudar minha vida. É mudar a forma de pensar. E começa por eu pensar
a forma de pensar, meu respeito, que eu não sou aquilo que me aconteceu. Eu sou imagem e semelhança de Deus, daquele que me criou, um ser perfeito, e que eu tenho potencialidades. E se meus resultados não foram bons, eu vou ter que olhar para mim e ver quais crenças eu armazenei, eu trouxe até aqui, eliminar essas crenças e criar, potencializar as habilidades que já estão dentro de mim, né? Mas que estavam adormecidas, e para isso a gente tem técnicas, tem ferramentas, né? Mas assim, a gente, como conhece a palavra, sabe que, voltando assim à questão da cura, né? A cura do interior, sempre quando eu falo em alma, a alma no grego ela significa psique, então significa a mente, né? Na psicologia é o ego, né? Mas assim, numa linguagem para todo mundo entender, a mente ela é dividida em emoções, em desejos, vontades. Então é a nossa mente, as emoções e os nossos desejos, as nossas vontades. Então, quando a gente entender, e aí é que tá, assim, as pessoas não têm... Ué, aconteceu alguma coisa aqui que ela saiu, gente. Parei que eu vou chamar ela de novo, porque tá muito boa essa live. Aqui, ó. Vamos lá. Chamar ela de novo. Adicionar. Vamos lá. De repente foi a internet dela que caiu. Gente, quem tá gostando aqui da live, vai colocando um coraçãozinho pra nós, vai compartilhando, que essa live tá muito boa. Caiu aqui. Tu tinha sumido, sumiu pra mim. Então, deixa eu ver se eu não vou me perder. Então, assim, a gente que conhece a questão, assim, eu estava falando da cura interior, né? Isso. Existe, por exemplo, o Salmo 147, no versículo 3, que diz: só Ele cura os corações quebrantados e cura nossas feridas. Então, é engano pensar que só um ser humano vai olhar para suas dores e que vai curar as feridas, porque nós não temos esse poder, nós não temos esse potencial. Nós, profissionais, por exemplo, como coach, master coach, coach emocional, nós ajudamos nossos clientes, nossos coaches, trazendo a consciência, trazendo esse conhecimento, porque o conhecimento liberta. Então, no momento que a gente traz a consciência, as pessoas começam a identificar, né? Opa, se eu estou sentindo isso, tal, né? Começa a olhar para dentro de si. Mas quem vai lá para curar as feridas, todo aquele vazio do amor não recebido lá na infância, isso é só o nosso pai, nosso paizinho, o pai espiritual. E aí, existe também outro versículo que eu separei aqui, que é muito especial, que é em Jeremias 17, no versículo, capítulo 17, versículo 14, que diz: olha o clamor, né, aqui que ele diz, ó, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salvo. Cura-me. É um clamor. Jeremias está fazendo um clamor para Deus curar, né? Então, é este clamor que nós devemos ter para Deus vir e nos curar. Só que, claro, antes disso, a gente tem todo um passo a passo, né? Para as pessoas que estão nos escutando, que estão se identificando, assim, que carrega muitos traumas lá do passado, talvez muitos abusos. Quando eu falo em abuso, eu me refiro a abuso físico, abuso por palavras. Abuso emocional, né? Também, né? Muito abuso emocional. Inclusive abuso sexual, que causa feridas emocionais muito grandes na vida das pessoas, e que até não serem libertas, não serem curadas, né, nessas dores, elas têm a sua identidade distorcida. Exatamente. Então, assim, quando nós somos curadas, a nossa identidade ela é restaurada. E olha só, quando uma mulher é curada, ela é instrumento nas mãos de Deus para levar cura para outras mulheres. Olha que show isso. Show, adoro. Uma mulher curada, ela restaura a sua família, ela restaura os relacionamentos quebrados, ela restaura aquilo que ela vinha repetindo de erros do passado, de pai e mãe, aquela repetição de padrão, de vícios, de comportamentos tóxicos, ela restaura. Então, a mulher tem esse poder, né?
Por isso que eu gosto muito de falar de identidade, assim, porque nós temos este papel, assim, como mães, como mulheres, né? Pela nossa influência, porque a mulher, quando ela é curada, ela, assim, ela tem a necessidade de falar isso para outras pessoas. Uhum. Pelo grau de influência que as mulheres têm, e também dentro da sua família, pelo tanto de influência que ela tem sobre seus filhos, ela tem esse poder Deus usa ela para ela ser esse instrumento de cura. Então, isso, assim, assim, maravilhoso quando tu tem esse entendimento, então tu não quer mais te calar. Bom, se isso me fez bem, eu restaurei a minha vida, eu quero falar para outras mães, eu quero falar para outras pessoas. Exatamente. Né, para levar cura para que elas também possam viver essa vida abundante que todos nós nascemos para viver. Uau, Né, uau. amiga? Faz A sentido? própria Bíblia, claro, a Bíblia fala, né, que a mulher sábia, ela edifica o lar, e a mulher tola com um tapa derruba tudo que ela construiu. E é exatamente isso que você está falando, Exatamente. porque se casa muito nesse sentido de que quando eu sei quem eu sou, quando eu estou com a minha identidade restaurada, as minhas feridas emocionais estão sendo curadas, né, eu consigo, então, estabelecer um novo sistema dentro do meu lar, né, e aí isso se repercute para outras pessoas. Exatamente. Então, assim, ó, quantas pessoas hoje a gente vê assim que elas vivem à mercê da sua própria sorte, elas tiveram um passado de dor, vieram de lares disfuncionais, ouvindo muitas vezes palavras agressivas, que criaram crenças limitantes, tirando todo aquele potencial daquela pessoa que nasceu, sabe, para ser, para ter e para fazer, e se sente muitas vezes limitado, se contentando com viver aquela vida mediana, ou para não dizer Exatamente. medíocre, né? Tudo Sim, por quê? Porque elas estão com a identidade delas distorcida, elas não sabem uhum, de quem elas são filhas, né? Elas estão exatamente. com aquela dor emocional muito grande. E aqui eu faço um parêntese, voltando também para aquilo que você falou, que toda a dor emocional que a gente carrega lá do nosso passado de dor, de tudo aquilo que a gente acumulou, até ela não vem ser curada, a gente pode carregar anos e anos até na vida adulta, vai chegar num ponto que ela vai se manifestar no corpo físico sob forma de doença. A gente Exatamente. sabe das dores articulares, que é problemas de rancor, de ressentimento, o próprio câncer é uma Sim, raiz de claro. amargura muito grande, muita ira acumulada, Muita a mágoa fibromialgia. não curada. Muita mágoa não curada do câncer, né? Exatamente, fibromialgia, que é aquela depressão na carne, né? Pessoas com problemas de coluna, aquelas pessoas que carregaram a vida inteira a família nas costas, quiseram resolver todos Exatamente. os problemas, então se sobrecarregar. Então, assim, quando a gente começa a estudar também essa questão da linguagem do corpo, a linguagem das emoções, é muito importante porque a gente vai começar a se libertar e a gente traz entendimento das coisas que a gente também passou, né? Uhum. E isso são padrões, né? Esses sentimentos tóxicos que a gente guarda lá, a gente acaba transmitindo através do nosso DNA para os nossos filhos. Porque no Sim, DNA a gente não transmite só a carga genética, tem toda uma carga, uma herança espiritual também. exatamente. A própria ciência fala sobre isso, né? De que nós trazemos as memórias genéticas, nós carregamos essas memórias genéticas lá dos nossos avós. Porque, de uma Isso, forma ou outra, nós já estivemos dentro da barriga do nosso avô, da nossa avó, no caso, né? Porque a avó, quando ela nasce, ela vem com todos os micro-óvulos que ela vai desenvolver ao longo da vida. Então, ou seja, o nosso pai, a nossa mãe esteve lá. E de uma forma ou de outra, a gente também esteve lá. Né? A gente esteve dentro da barriga da nossa avó exatamente. quando ela gerou o nosso pai ou a nossa mãe. É muito Importante interessante. dizer que a mulher, ela carrega, ela transmite uma herança geracional até de 3 a 4 gerações. Uhum. Então, nós temos esse poder, a mulher quem É, gera. Então, nós carregamos essa feminilidade, né, através das gerações. E a nossa feminilidade, ela é construída, não se trata aqui de questões de gênero, mas sim, ela é construída através da imagem que nós tivemos da nossa mãe. Então, muitos dos problemas que nós desenvolvemos na fase adulta estão relacionados com o nosso passado lá atrás, com a nossa mãe. A forma exatamente. como nós saímos de casa, se nós saímos bem resolvidos, vai determinar se eu vou ter sucesso como mãe
ou sucesso profissional. Então, a Uhum. forma como, não só a mulher, mas como o homem também, como ele saiu de casa, se ele saiu, né, tudo numa boa, com a bênção do pai e da mãe, ele vai ter sucesso em todas as áreas. Agora, aquela pessoa que muitas vezes ela sai de casa, mas ela tem vários problemas, assim, emocionais, mágoas, ressentimentos, ela vai desenvolver problemas em várias áreas da sua vida até voltar lá e resolver. Por isso que Uhum. a cura interior, a cura da alma, assim, é algo fantástico, porque É, é a chave para nós, assim, destravar quem nós nascemos para ser. E nós destravamos o nosso destino quando nós somos curados, porque até uau. então tudo fica travado, nós não ficamos alinhados a Deus, né? Então nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E quando eu falo em Deus, não estou falando em religião, é um relacionamento, né, de intimidade com meu pai, de eu conversar assim como estou conversando contigo, de eu poder falar e poder ouvir a voz dele. Então, quando eu sou curada, a minha identidade ela é restaurada. E aí eu sabendo quem eu sou, o meu propósito começa a se alinhar. Uau. Então tudo começa a se alinhar. E aí eu decido fazer diferente. E aí eu deixo um legado geracional, né? Uau. E assim, ó, como é que as pessoas, assim, eu fiz aqui um passo a passo para as pessoas entenderem, por exemplo, quem está se identificando, que trouxe travas Aham. emocionais, como é que elas podem fazer para chegar, assim, à cura? Então, é um passo a passo. Primeiro de tudo, a pessoa tem que olhar para o seu interior. Ela tem que, muitas vezes, assim, as pessoas vivem num ativismo, querem fazer, 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 porque a dor que está lá dentro é tão grande que elas não conseguem, elas parar para se escutar, elas vão escutar a dor. Então, elas ficam Uhum. fazendo, 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 para não escutar aquela dor interna. Então, Uhum. nós vivemos um momento muito propício agora na quarentena, as pessoas têm tempo de ficar em casa e olhar para o seu interior e ver que sentimentos eu tenho, que angústia é essa que eu sinto Uhum. que eu estou parada, que pensamentos estão passando, que vazio é esse que está dentro de mim que eu não consigo parar dentro de casa, que eu não consigo parar de fazer. Porque tudo tem um porquê. Aquela Sim. pessoa que está sempre ligada no automático, fazendo, 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 é porque talvez lá atrás ela foi, ou ela deixou a sua infância de lado para ter que cuidar dos filhos mais Uhum. novos, ela assumiu responsabilidades assim a mais da sua idade, ou talvez o pai e a mãe chamavam ela de vagabunda, então agora, quando ela é adulta, ela precisa fazer, fazer, fazer para mostrar para o pai e mãe Que que ela ela não era teve vagabundo. sucesso. Então, Uhum. tudo tem um porquê. Então, é É, a olhar para o gente nosso sabe, coração. né, que todo comportamento tem uma intenção positiva por trás, tem uma questão de proteção. O que que está querendo me comunicar? É olhar para esse comportamento e entender, tá, ok, qual é o aprendizado que tu quer me trazer, qual é a proteção que tu quer me trazer, e fazer também aquele diálogo interno de dizer para ele, ok, eu agradeço, mas agora eu decido mudar os meus comportamentos, né? Isso, Dentro da PNL a gente exatamente. usa muito isso. Exatamente. Então, assim, é olhar para o nosso interior, para os nossos resultados, nos escutar Uhum. nossas dores e abrir, né? E eu me olhar e dizer, meu Deus, que dor é essa, né? Bom, Exato. se eu identificar que é algo lá no passado, que talvez, ai, porque eu me sentia rejeitada, ai, porque o pai lá me batia, porque disse isso, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar pelo processo de perdão. E o perdão é um Uhum. processo. Não adianta dizer eu perdoo. É um Exato. processo, leva tempo. É todas as vezes que você se lembra daquele fato que te causou dor e você dizer para si mesmo, eu decido perdoar. Exato. Por mais doloroso, talvez foi algo muito que te feriu muito, mas o perdão é algo inteligente. Não vai favorecer aquela pessoa, mas vai favorecer a nós que liberamos. Exatamente. Porque até que eu não liberar o perdão, as minhas orações, os meus pedidos também não sobem para Deus, né? Claro. Porque lá na oração do Pai Nosso está bem claro quando ele diz: perdoai as nossas Exato. ofensas, assim como, né? Então, até que Exatamente. eu não perdoar, tem gente que me diz: eu não vou perdoar porque não sabe o que passou, o que eu passei. Mas então, minha filha, tu vai continuar amarrando, carregando Exato. este peso, onde tu for, vai carregar como se fosse uma mochila, um peso muito grande, é trazer todas aquelas emoções contigo onde tu for.
A Então, Gislaine Botão tem tá que... dizendo que, ó, muitíssimo verdade. Ela sabe, né, Gisa? A gente já passou por isso, né, amiga? Foi lindo, o processo dela de libertação foi lindo. Que show. Então, decidir, então, primeiro reconhecer, identificar as dores, olhar para o seu estado atual, para os seus resultados, dizer, chega, eu não quero mais isso, eu mereço, eu sou capaz. Exato. É olhar, então, e decidir querer mudar. Perdoar, então, todas aquelas pessoas, né? Fechar as portas com o passado. Existe uma frase que eu gosto muito, que foi quem me deu o curso do treinamento do coach emocional, que ele diz: passado resolvido é igual a presente assertivo e futuro positivo. Então, até eu não fechar Uau! as portas com o meu passado, não resolver, eu não vou ter um presente assertivo, quer dizer, eu não vou ter um presente com ações concretas, com coisas boas, e eu não consigo olhar para o meu futuro, porque eu ainda estou presa lá atrás. Segundo Uau! passo, então, é buscar a Deus. Como eu disse ali, o salmista, ele fala, né? É só Ele quem cura os corações. Bom, então se agora eu tenho esse entendimento, até aqui eu quis fazer do meu jeito, vou quebrar meu coração, me quebrantar, vou orar, vou pedir, Deus, me ajuda. Vai lá no íntimo do meu coração. Talvez é algo que eu nem lembro, pedir, então, para Ele trazer à consciência aquelas dores que estão lá no inconsciente, lá que a gente nem lembra. E Deus vai mostrar aos pouquinhos, porque é Uau! um processo. Muitas vezes demora muito tempo, porque às vezes, se Deus revelar tudo, nós não estamos prontos, talvez a gente não vai aguentar. Então, Verdade. é um passo a passo, né? Conforme nós vamos nos entregando e nós vamos crescendo, nós vamos resolvendo, Deus vai nos revelando um passo a passo. Então, buscar ter essa intimidade com Deus e Olha, Ana, renovar. a Sirlene Oi? Dodson, a Sirlene do Gerson, eu acho, ela está perguntando como identificar traumas, mágoas e medos do passado. Qual é a dica que tu pode dar Bom, para ela? assim, ó, em primeiro lugar, tu tem que ver, pro teu dia a dia, assim, quais são os tipos de pensamentos que você tem no teu dia a dia, que tipos de sentimentos, né? Como é que se tu tivesse que te definir, você se acha uma pessoa alegre, feliz, triste? Qual é a frequência dos pensamentos, dos sentimentos bons que você tem? Ou predomina durante o dia os sentimentos tristes? E quando você é contrariada, por exemplo, que tipo de sentimento vem à tua mente? Como é que você reage? Sempre lembra, só fere quem é ferido. Por exemplo, Uhum. assim, quando eu sou curada e uma pessoa vem me magoar, eu vou ter esse entendimento e eu não vou mais reagir daquela maneira que eu reagia antes de ser curada. Por quê? Porque se eu fui curada, eu consigo olhar para aquela pessoa com empatia e dizer, poxa, ela precisa de ajuda, ela tá me magoando porque ela tá coração, porque a boca fala do que Ela o que tá coração está ferida, cheio. Então ela que tá ferida. tu tem que olhar para os teus sentimentos e tu mesmo, não tem como outra pessoa identificar. Claro que a gente tem outras técnicas no coach que agora que não tem Claro. como a gente explicar, até pelo tempo. É, Mas que tá assim, acabando já. eu acho que Daqui a tem pouquinho ele pouco vai tempo, encerrar para né? mim. É. Ah, ele vai começar a encerrar, Então, é. isso. Então, assim, olha para os teus sentimentos, olha para os teus resultados, que você mais do que ninguém sabe como que é se você carrega mágoa durante o teu dia, como é que você reage frente às ameaças, frente às adversidades, você é resiliente ou não. Tudo isso a gente começa a identificar. Quando a gente começa a olhar para o nosso eu, para os meus sentimentos, como é que eu sou no meu dia a dia, né? A gente começa a Uhum. identificar. Então, assim, já vai terminar. Eu acho que esse é o passo a passo que eu queria deixar no final. Então, Uau. dizer para as pessoas, né, essa mensagem que você não é, por mais que o passado tenha distorcido aquela identidade original que Deus fez para você. Nós somos seres únicos, perfeitos, né? A imagem e semelhança de Deus. Tudo tem cura. E nós muitas vezes temos que deixar assim, o nosso orgulho de lado, olhar para nós com amor, com verdade, com humildade, abrir o nosso coração, ter um relacionamento que Uau. ajuda, faça coaching, busca um profissional que te ajuda, que eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você. Você vai descobrir o seu propósito de vida. Uau. Uau. Liana, assim, ó,
muita gratidão por tu ter aceito a minha live, tá comigo aqui. A Gislaine tá dizendo que amou a live, a Luísa tá te mandando aqui, ó, uns olhinhos de coração. A Suzy disse que muito bom, né? Tá todo mundo realmente gostando. Em outro momento eu vou te convidar para tu estar aqui comigo de novo, porque foi realmente assim, ó, muito esclarecedor. Eu tenho 28 segundos, então vamos tirar nossa fotinho antes que eles acabem. Pode tirar, então, pode tirar. Ai, não tá tirando. Tirou. Pronto, pelo menos garanti a foto. Você vai muito obrigada. Vou deixar lá no GVT. GVT, porque não tem como essa live não ficar no GVT pra gente reassistir ela toda vez que a gente precisar. Nossa. Minha gratidão, assim, ó, o teu conhecimento é maravilhoso.